Nessa videoaula falaremos sobre função sobrejetora, função injetora e função bijetora. Ao final a gente define o que é uma função inversa e além disso falaremos sobre a função composta. Vamos começar definindo o que é uma função sobrejetora. Uma função é sobrejetora quando o seu conjunto imagem é o próprio contradomínio. Ou seja, a gente tem uma função sobrejetora quando o conjunto imagem é igual ao contradomínio dessa função. Em outras palavras, na verdade, não sobram elementos no contradomínio. Então, se você não tiver elementos sobrando no contradomínio, isso quer dizer que todos os elementos que estão no contradomínio fazem parte do conjunto imagem dessa função. Então, você vai ter, nesse caso, contradomínio e imagem sendo conjuntos iguais, e isso seria então a definição da função sobrejetora. Bem, aí eu vou trazer aqui alguns exemplos para nós discutirmos se é função sobrejetora ou não. Essa primeira função, função de A em B, você pode perceber que não sobram elementos no conjunto B. Se não sobram elementos no conjunto B, então nós temos que se trata de uma função sobrejetora. No próximo exemplo, também uma função definida de A em B, você pode observar que no conjunto B sobra o elemento 5. Então, se sobra elemento no contradomínio, isso quer dizer que o conjunto imagem não coincide com o contradomínio. Então, nós não temos uma função sobrejetora nesse segundo caso. O terceiro exemplo que eu trago é essa função g definida de A em B. Você pode observar que, novamente, sobra um elemento no contradomínio. No caso, aí está sobrando o 8 no conjunto B. Se sobra elemento no contradomínio, então não é uma função sobrejetora essa função g definida de A em B. Dando continuidade, eu vou definir o que é uma função injetora. Nós dizemos que uma função é injetora quando quaisquer dois elementos distintos do domínio possuem imagens também distintas, imagens diferentes. Então, na prática, para uma função ser injetora, dois elementos distintos no domínio têm que ter imagens também distintas lá no conjunto imagem. Desse modo, a gente pode falar em outras palavras que, dado um elemento do conjunto imagem, não chega duas ou mais flechas em algum elemento do contradomínio. Ou seja, para que a função seja injetora, em cada elemento do contradomínio tem que chegar apenas uma única flecha. Ou seja, cada elemento do conjunto imagem tem que estar associado a apenas um elemento do domínio. Novamente eu trago alguns exemplos para nós discutirmos quais deles são função injetora e quais não são. Esse primeiro exemplo eu trago uma função f do conjunto A no conjunto B. Você pode observar que em cada elemento do conjunto B, 1, 3, 5, 7, cada elemento que faz parte do conjunto imagem chega a uma única flecha. Então isso quer dizer que nesse primeiro exemplo nós temos uma função injetora. No 9 não chega nenhuma flecha, mas vamos observar de que o 9 ele não faz parte do conjunto imagem, porque ele está sobrando. Agora, os elementos que fazem parte do conjunto imagem, 1, 3, 5 e 7, neles chega uma única flecha, então eles têm uma única correspondência, o que quer dizer então que nós temos aí, nesse exemplo, uma função injetora, como eu já havia falado. O segundo exemplo que eu trago é essa função f, também de A em B. E aí a gente percebe um problema. Qual é o problema? No conjunto B, o elemento 8 ele é a imagem do 2 e do 3. Então percebam que elementos diferentes no domínio não possuem imagens diferentes no contradomínio, porque o 2 e o 3 têm a mesma imagem. Ou ainda a gente pode observar que chegam duas flechas no elemento 8. Dessa forma, então, esse segundo exemplo não é uma função injetora. O exemplo seguinte que eu trago, outra função de A em B, você pode perceber que dentre os elementos do conjunto B, são imagens apenas o 2, o 4 e o 6. E esses elementos, 2, 4 e 6, eles são imagens de apenas um elemento do conjunto A. No caso, o 2 é a imagem do 1, o 4 é a imagem apenas do 2 e o 6 é a imagem apenas do 3. Desse modo, então, nós temos uma função injetora nesse terceiro exemplo. Gente,
Então, definida a função sobrejetora como sendo aquela que não sobra elemento no contradomínio, e definida a função injetora como sendo aquela que cada elemento do contradomínio é imagem de apenas um elemento do domínio, eu posso então agora definir o que é uma função bijetora. E é bem simples de entender. Uma função é bijetora quando ela é ao mesmo tempo sobrejetora e injetora. Então vamos lá. Para que uma função seja bijetora, ela tem que ser sobrejetora e ela tem que ser injetora. Aí, novamente, eu vou colocar alguns exemplos para nós discutirmos se essas funções são bijetoras ou não. Bem, esse primeiro exemplo, uma função definida no conjunto A para o conjunto B, do conjunto A para o conjunto B, inicialmente você pode perceber que ela é sobrejetora. Por quê? Porque não sobram elementos no conjunto B. Além disso, essa função é injetora, porque cada elemento do conjunto B é imagem de apenas um único elemento do conjunto A. Então vamos lá, ela é sobrejetora e é injetora. Então ela é bijetora nesse caso. Vamos para um próximo exemplo. Eu trago aí outra função de A em B. E aí a gente já percebe que nós temos problemas. Na verdade, temos problemas de sobra. Porque essa função não é sobrejetora. Por quê? Porque no conjunto B está sobrando o 5, como a gente pode observar. Além disso, ela não é injetora. Por quê? Porque o 4 ele é a imagem de dois elementos no conjunto A. O 4 é a imagem do menos 2 e a imagem do 2. Ou seja, se a função nem é sobrejetora, nem é injetora, então claramente ela também não é bijetora por causa desse motivo. E aí eu quero só chamar a atenção para um detalhe. Para que ela não seja bijetora, basta que ela não seja sobrejetora ou que ela não seja injetora. Não há necessidade de não ser as duas coisas ao mesmo tempo, não. Esse exemplo que eu acabei de dar, ela não é as duas coisas. Mas para que ela não seja bijetora, basta que ela não seja pelo menos uma delas. Ou não seja sobrejetora, ou não seja injetora. Dando continuidade, eu trago agora a função g definida de A em B. E novamente você observa que essa função não é sobrejetora, porque está sobrando o elemento 8 no conjunto B, que ele não possui, na verdade ele não é imagem de ninguém, então não é sobrejetora. E percebam que ela não é injetora. Por quê? Porque o 7 é a imagem do 2 e a imagem do 4. Dessa forma, então, nós temos que não se trata de uma função bijetora, porque ela não é sobrejetora e nem é injetora. Bem, outro exemplo que eu trago, a função f de A em B, é uma outra função que ela não é bijetora também. Por que ela não é bijetora? Percebam que está sobrando o 9 no conjunto B. Então, como sobra o 9, essa função não é sobrejetora. Ela é injetora, mas não é sobrejetora. Portanto, não é bijetora, porque falhou no caso de não ser sobrejetora. Um outro exemplo que eu trago, essa função f de A em B, novamente é uma função que não é bijetora. Por quê? Primeiro dá para a gente avaliar que ela é sobrejetora. Não sobra elemento no conjunto B, então ela é sobrejetora. Mas ela falha na questão de ser injetora. Ela não é injetora porque o 8 é a imagem do 2 e do 3. Desse modo, como ela não é injetora, ela também não será bijetora, como a gente pode perceber. Outro exemplo que eu trago, uma outra função definida de A em B, nós podemos observar que essa função é injetora, porque 2, 4 e 6 são imagens de apenas um elemento do conjunto A. Então, injetora ela é. Mas ela não é sobrejetora, porque sobra o 1, o 3, o 5, o 7 e o 8. Então, se ela não é sobrejetora, logicamente ela também não será bijetora, como a gente pode observar. Bem, falei de função bijetora para quê? Porque eu preciso falar de função inversa. Então vamos lá definir o que é uma função inversa. Seja f uma função de A em B, sendo f uma função bijetora. É interessante eu destacar logo para vocês nesse momento que só faz sentido eu falar de função inversa, função que sejam bijetoras.
Não existe inversa de uma função que não é bijetora. Vamos logo deixar isso bem claro. Bem, então se eu tenho uma função bijetora, uma função f de a em b, o que eu denomino de inversa da função f é a função f a menos 1. Esse menos 1, quando se trata de linguagem de função, ele não quer dizer função elevada a uma potência negativa, não. O menos 1, quando se trata de função, quer dizer inversa da função. Então, o que seria a inversa da função f? É a função f a menos 1 definida de b em a. Ou seja, a função f é de a em b, a inversa dela é de b em a. Então, o que você pode perceber? Dá para você observar que a inversa de uma função é exatamente a função que faz o contrário. Se a função f vai de um conjunto A no conjunto B, a inversa dela faz o caminho inverso, como o próprio nome sugere. Ela volta do conjunto B para o conjunto A. Bem, em outras palavras, a gente pode dizer que a inversa ela desfaz o que a função f fizera. A função f vai e a função inversa dela volta, digamos assim. Bem, uma função que admite inversa, ela é chamada de função invertível ou inversível. Então, se você ouvir falar em alguma questão, função invertível ou função inversível, é aquela função que possui inversa. E claro, por possuir inversa, ela obrigatoriamente é bijetora. Bem, apenas funções bijetoras possuem inversa, isso eu falei agora há pouco. Imaginemos o seguinte, imaginemos uma função f de a em b. Essa função f, ela associa ao x1 o y1. E ela associa ao x2 o y2. E associa ao x3 o y3. Como é que vai ser a inversa dessa função? Ela vai fazer o caminho contrário. Ela vai ser uma função voltando de b em a, de tal maneira que ela faz o caminho inverso. Ela associa ao y1 o x1, associa ao y2 o x2 e associa ao y3 o x3. Então, isso seria uma representação de como você pode reconhecer a inversa a partir, então, da definição da função f. Vamos dar continuidade aqui. A gente pode obter a inversa de uma função simplesmente trocando entre si o x pelo y e isolando o y em seguida. Então, esse é o processo que a gente vai fazer para determinar a inversa de uma função. Você pega a função original, troca entre si o x pelo y e depois você isola o y. Quando você isolar o y, a expressão que você tem é a expressão da função inversa da função inicial que você tinha. Então eu trago um exemplo para a gente ver como é que se funciona, como é que se faz a inversa de uma função. Eu dei a função real y igual a f de x mais 4, e essa função ela é invertível, claro, no domínio do conjunto dos números reais. Eu quero saber qual é a inversa dessa função. Olha o que eu vou fazer. Inicialmente eu troco o x pelo y. Então, se eu tinha a função y igual a 2x mais 4, na hora que eu troco o y pelo x, eu tenho uma função x é igual a 2y mais 4. Vou inverter a igualdade. Na verdade, eu trouxe logo o y para o começo, para tentar isolar. Então, ficou menos 2y é igual a menos x, o x foi para o outro lado com o sinal trocado, mais 4. Pega agora o menos 2, está multiplicando, está se dividindo. Então, o y vai ser o menos x sobre o menos 2, mais o 4 sobre o menos 2. Menos e menos dá mais, então o y será x sobre 2, mais com menos dá menos, 4 dividido para 2 dá 2. Logo, o y é igual a x sobre 2 menos 2. Desse modo, o que nós temos? A inversa da função y igual a 2x mais 4 é a função y igual a x sobre 2 menos o 2. Simples de fazer, como vocês podem ver, é só lembrar de trocar o x pelo y e depois isolar o valor de y. Então, você já vai ter, a partir daí, o valor da inversa que você queria. Trago um segundo exemplo. Seja f de x a função menos x mais 5. E ela é uma função invertível, claro, tomando aí o domínio do conjunto dos números reais. Determine f a menos 1 de x. Traduzindo, determine a inversa da função f. Gente,
Lembrem que esse f de x ele pode ser substituído por y na hora que eu quiser. Então eu posso escrever a função da seguinte maneira: y igual a menos x mais 5. Agora eu faço a troca entre si do x pelo y. Quando eu faço a troca do x pelo y, eu vou ter a função x é igual a menos y mais 5. Para isolar o y, eu trago o menos y para o começo, ele vem positivo, jogo o x para o final, ele vai negativo. Então nós vamos ter que y é igual a menos x mais 5. Beleza, como eu já isolei o y após a troca do x pelo y, isso que nós temos, y igual a menos x mais 5, é a inversa da função f de x igual a menos x mais 5. Então, desse modo, a gente vai ter o seguinte: f a menos 1 de x, que é, no caso, a inversa da função f de x igual a menos x mais 5, é a própria função y igual a menos x mais 5. Ou seja, coincidiu nesse caso que a inversa dessa função é ela própria. Terceiro exemplo, uma questão aí da Fundação Santa Casa de São Paulo. Se f a menos 1 é a função inversa da função f, isso, claro, definido dos reais nos reais. E a função f é definida por f de x igual a 3x menos 2. Aí a questão pede, então, f a menos 1 de menos 1 vale quanto? Ou seja, como é que eu traduzo isso? F a menos 1 é a inversa, né? Então eu quero a inversa de f, a imagem dela tomada pelo menos 1. Vale quanto? É isso que nós queremos saber. Gente, para eu calcular a imagem do menos 1 pela inversa da função f, eu tenho que primeiro saber quem é a inversa da função f. Não faz sentido calcular aquilo que eu não sei ainda. Então, eu vou primeiro determinar a inversa da função f. Como é que eu determino a inversa da função f? Primeiro, eu vou reescrever. A função f de x é 3x menos 2. Então, eu reescrevo como y igual a 3x menos 2. Agora é aquele momento em que eu vou trocar entre si o x pelo y. Na hora que eu troco entre si o x pelo y, eu vou obter x é igual a 3y menos o 2. A partir daqui eu vou tentar isolar o y. Para tanto, eu jogo o 3y para o começo e eu jogo o x para o final, sinal trocado, óbvio, né? Então, nós temos que menos 3y é igual a menos x menos 2. Bem, e o que eu faço então agora? Eu pego o menos 3 que está multiplicando, passo dividindo o menos x e o 2. Menos e menos dá mais, então nós temos que o y é x sobre 3 mais 2 sobre 3. Se o y é igual a x sobre 3 mais 2 sobre 3, esse y já é a inversa da função f. Então, nós temos que f a menos 1 de x, ou seja, a inversa da função f, vale x sobre 3 mais 2 sobre 3. Bem, será que acabou? É claro que não, né? Até mesmo que se tivesse acabado, teria opção para marcar. Sabendo quem é a função inversa, eu quero saber a imagem do menos 1. Para eu descobrir a imagem do menos 1, eu vou substituir, vou trocar o x por menos 1, na função inversa que nós acabamos de calcular. Então vai ficar f a menos 1 de menos 1, no caso aí colocando menos 1 no lugar do x, vai ficar igual a menos 1 sobre 3 mais 2 sobre 3. Gente, menos 1 mais 2 dá 1. Então f a menos 1 de menos 1 é 1 sobre 3. Desse modo, então, se f a menos 1 do elemento menos 1 é 1 sobre 3, nós temos que a resposta correta é o item E. Bem, para finalizar essa nossa aula, eu vou falar sobre função composta. Vamos definir o que é uma função composta. Vamos lá, então. Inicialmente, vamos considerar duas funções. A função f, ela vai de A em B. Ela vai do conjunto A para o conjunto B. E a função g, ela vai do conjunto B para o conjunto C. Então, você tem uma função f de A em B e uma função g de B em C. O que seria a função composta? Imagine que nós queremos determinar uma função h de tal maneira que essa função h ela vai do A direto para o C. Ou seja, ela não faz um pedágio, ela não passa pelo B. Ela vai logo direto do A para o conjunto C.
Beleza. Essa função h, que relaciona diretamente o conjunto A ao conjunto C, sem a necessidade de passar pelo conjunto B, ela é chamada de função composta de f e g. Ou seja, ela sozinha faz o papel da função f e da função g juntas. Por isso que ela é chamada de função composta de f e g. Bem, a gente representa a função composta de f e g de duas maneiras. Na verdade, de duas formas equivalentes. Ou eu posso colocar g bola f de x, que eu estou dizendo g composta com a f de x. Essa bolinha quer dizer função composta. Ou você escreve, entre parênteses, como vocês estão vendo, g de f de x. Ou seja, função composta de g com a f de x. São duas formas equivalentes de você representar a composição de função. Escolha a que você achar mais adequada para o seu caso. Bem, então na prática o que eu quero é isso. Ó. Você tem uma função f que vai de A em B. Então você tem uma função f que a cada elemento x do conjunto A relaciona uma imagem f de x do conjunto B. E nós temos uma função g que a cada elemento f de x do conjunto B ela associa uma imagem g de f de x no conjunto C. Para a gente poder substituir essas duas funções e pular do conjunto A diretamente para o conjunto G, na verdade para o conjunto C, desculpa, para pular do conjunto A diretamente para o conjunto C, basta que eu pegue uma função h que seja a composta da função g com a função f, como vocês podem perceber. Bem, trago um exemplo para que a gente possa ver como é que a gente faz composição de função. Porque até o momento eu expliquei para vocês o que é a função composta, mas eu não disse como é que a gente faz a composição de função. Então, para isso, vamos considerar duas funções. Uma função real, f. Quando eu falo uma função real, eu estou dizendo o seguinte: funções que têm domínio conjunto dos números reais e contradomínio conjunto dos números reais. Então, vamos considerar duas funções reais. F de x igual a 2x e g de x igual a x mais 4. Determine no item A composta da função f com a função g. Ou seja, determine no item A f de g de x. Bem, vocês devem estar se perguntando como é que eu calculo f de g de x. Gente, é bem simples. A composta da f com a g, olha a ideia. Basta que você pegue a função f, que é a que está mais à esquerda, olhe para a função f. A função f de x é 2 vezes x. Beleza. Na função f, onde tem x, coloca a função g. Essa é a estratégia. Para fazer f composta com a g, pega a função f e na função f, onde aparecer um x, coloca a função g. Fazendo isso, vamos lá ver o que acontece, né? Isso aí é a maneira como eu expliquei que vamos fazer. Então, f de g de x. Como a função f é 2 vezes x, então vai ficar 2 vezes, no lugar do x, coloque a g. Então vai ficar 2 vezes g de x. Como a função g de x é x mais 4, então vai ficar f de g de x igual a 2 vezes, entre parênteses, x mais 4. E aí então é só aplicar a distributividade. Eu pego 2 vezes x dá 2x, 2 vezes 4 dá 8. Então, nós temos que f de g de x ela é igual a 2x mais 8. Dessa forma, então, a composta da função f com a função g é 2x mais 8. O item B, eu quero o contrário, digamos assim. Eu quero a composta da função g com a função f. Seria o processo inverso, né? Eu quero g de f de x. Então, o procedimento ele é bem parecido. Basta que a gente pegue a função g. Lembrando que a função g é x mais 4. E no lugar do x, eu coloco a função f. Então, vamos lá. Pega a função g. No lugar do x, coloca a função f. Então, fica g de f de x é igual a f de x mais 4. Gente, mas f de x não é 2x? Então, você tem que g de f de x é 2x mais 4. Bem, uma coisa que vocês devem ter percebido. F de g de x e g de f de x deram resultados diferentes. Na verdade, gente, quase nunca, Quase nunca f de g de x e g de f de x são iguais.
Quase nunca isso acontece. Na verdade, só acontece de f de g e g de f serem iguais quando uma for a inversa da outra. É só quando isso vai acontecer. O próximo exemplo da Mackenzie de São Paulo. Sejam f a função dada por f de x igual a 2x menos 1 e a função g dada por g de x igual a x mais 1. Então, g de f de 2 é igual a quanto? O que nós queremos? Nós queremos saber qual é a imagem do 2 pela função composta g de f de x, pela composta da g com a f. Então, inicialmente, eu tenho que determinar quem é a composta, para depois fazer a imagem. Para eu determinar quem é a composta, eu vou determinar inicialmente g de f de x. Então, eu vou pegar a função g e onde tiver x eu coloco a f. Como a função g é x mais 1, no lugar desse x eu coloco a f. Então, fica g de f de x é f de x mais 1. Agora, substitua. Quem é f de x? É 2x menos 1. Então, você tem que g de f de x é 2x menos 1 mais 1. Corta o menos 1 com mais 1, portanto, g de f de x é igual a 2x. Beleza. Até o momento, nós temos a composta da função g com a função f. É igual a 2x. Como eu quero a imagem do 2 através dessa composta, basta que eu pegue agora o x e substitua por 2. Então, g de f de 2 é 2 vezes 2. Ou seja, g de f de 2 é igual a 4. Bem, se g de f de 2 é igual a 4, então a resposta correta é o item D. Com isso, eu finalizo essa videoaula, onde a gente trabalhou o conceito de função sobrejetora, função injetora, função objetora. Logo em seguida, nós falamos de função inversa e terminamos falando de função composta.